Bom dia a todos. Hoje é 15 de abril de 2025, agora 8 horas e 50 minutos. Damos início à sessão da segunda Câmara Ordinária do Tribunal de Impostos e Taxas, a sessão de julgamento a ser realizada nesta manhã. Temos aqui em nossa composição, doutor Samuel de Oliveira Magro, doutora Daniela Rodrigues Gonçalves, doutor Rodrigo Helfstein, sempre aqui renovada as nossas boas-vindas. Pela representação fiscal, doutora Luciana Carvalho Duarte, aqui eu dou o meu cumprimento, estendendo a toda a representação fiscal. Cumprimento aqui os advogados que estão conosco, especialmente o doutor Otávio da Rosa, aqueles que eventualmente nos assistam e também, e não menos importante, o pessoal que nos dá suporte. Senhores, hoje temos uma pauta aqui relativamente curta. Passamos aqui em prestígio ao advogado a análise do processo 4093789, em que é autuada a LG Eletrônicos do Brasil Limitada, em que consta aqui na nossa lista a solicitação de realização de sustentação oral, por isso passemos aqui a sua análise. Esse processo é um processo sob minha relatoria, em que, dada a decisão por esse Tribunal de Impostos e Taxas em sede de recurso ordinário, frente a esta decisão, foi apresentado o pedido de retificação de julgado pela LG. Originalmente eram duas infrações, falta de pagamento de ICMS nos dois itens, e foi negado o provimento ao recurso ordinário pela Câmara deste egrégio Tribunal de Impostos e Taxas. Então, evitando aqui otimizar maiores prejuízos no tempo e otimizando a nossa sessão, eu vou passar a palavra ao doutor Otávio. Doutor Otávio, seja muito bem-vindo à nossa Câmara. Eu lhe passo a palavra para que possa fazer bom uso do seu tempo aqui de até 15 minutos. Fique à vontade para suas considerações. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos os participantes dessa reunião de julgamento, a representação fiscal na pessoa da doutora Luciana, a todos os juízes e também a quem nos assiste pela internet, né? Eu vou procurar ser bastante objetivo, e até porque se trata de um pedido de retificação de julgado, e vou procurar chamar atenção aí aos pontos que nos fizeram aí propor esse expediente. Preparei uma apresentação aqui até para contribuir com a dinâmica da minha fala. Procurar aqui projetar, até pediria a gentileza se vocês conseguem visualizar aqui. Sim, sim. Está aparecendo? Sim. Então vamos lá, então. Eu coloquei aqui no modo apresentação, vocês estão... Está aparecendo, Perfeito. certo? Perfeito, ótimo. Bom, então, a operação até foi muito bem descrita pelo presidente. A operação autuada é vendas para a Zona Franca de Manaus, ao abrigo da isenção do ICMS. Tá? Isenção essa trazida no artigo 5º, anexo 1º do regulamento do ICMS de São Paulo, é aquela isenção que alcança as vendas para comercialização ou industrialização na Zona Franca, né? A recorrente é uma empresa que atua uma empresa muito conhecida no segmento, atua na industrialização, na fabricação de produtos eletroeletrônicos, né? Então essa é a operação, e aí eu trago aqui também os demais benefícios que eventualmente a recorrente poderia utilizar, se eventualmente não fizesse jus à isenção, né? Aqui no caso as operações foram isentas, mas ela também faz jus ao crédito presumido para produtos eletroeletrônicos em montante equivalente à carga tributária da operação, e ainda que assim não fosse, ela poderia fazer uso da redução de base de cálculo para desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos, que está previsto no regulamento do ICMS, artigo 27, inciso 1, anexo 2. Mas, evidentemente, deixaram de ser aplicados porque aplicou-se a isenção do imposto, né? E a acusação fiscal, por sua vez, entendeu que não houve aí a demonstração da internalização das mercadorias na Zona Franca de Manaus, portanto, afastou a isenção,
aplicou a alíquota interna de 18% e não observou, ao suprimir a isenção aplicada, não observou os demais benefícios que a LG faz jus que eu acabei de citar. Então, esse é o nosso quadro sinóptico, é o resumo da autuação e da discussão aqui. Chegamos até aqui, né? Então, eu vou propor aqui só uma abordagem bem rápida aqui dos erros de fato que nós identificamos ter ocorrido no acórdão do recurso ordinário. Tá? Então, as premissas fáticas que a gente visa corrigir quais são? Né? A falta de demonstração da internação das mercadorias da Zona Franca, essa é a primeira premissa que nos parece equivocada. A ausência da prova acerca da inocorrência de exportação, essa é a segunda premissa, é a premissa que o recurso utilizou para justamente negar a aplicação do crédito presumido. Entendeu-se que, como condição para o uso do crédito presumido, deveria fazer prova da não ocorrência da exportação das mercadorias autuadas. E o terceiro erro de fato é a suposta ausência de prova do desenvolvimento de produtos eletrônicos. Então, voltando ao primeiro erro de fato, entende o acórdão recorrido que a recorrente não teria demonstrado que essas mercadorias entraram na Zona Franca. Tá? E a documentação que se apresentou não foi adequadamente mencionada e tratada como inexistente. E qual que é a premissa correta que a gente entende? Tá? Houve a prova da destinação das mercadorias. Além dessas notas fiscais dos produtos, se apresentou a solicitação da correção das informações das chaves de acesso dos PINs. O PIN é o Protocolo de Ingresso de Mercadoria Nacional, é o expediente ali que a pessoa jurídica ali que pratica a operação lança a mão, promove perante a SUFRAMA para que se dê início ao processo de internalização. Tá? E aqui eu chamo a atenção também para esse último item, que são as declarações de ingresso da SUFRAMA, que foram juntadas assim que a LG teve acesso, assim que o órgão disponibilizou. Esse procedimento, hoje em dia, ele já é muito mais dinâmico pela nossa prática, pela nossa experiência, ele já é mais dinâmico, ele já é mais automatizado, eles se obtém essa declaração de ingresso de uma forma mais dinâmica, mais célere, mas à época da autuação, você tinha ainda um procedimento um pouquinho mais moroso para obter, às vezes o próprio órgão tem algum tipo de dificuldade em emitir, então a LG teve acesso a esses documentos após a autuação. Então eu estou trazendo esse documento aqui porque ele nos parece que é uma premissa de fato que precisa ser considerada e não foi, enfim, foi tratada como inexistente no acórdão. Tá? Exemplos aqui, trago aqui um print aqui da tela onde essas declarações foram apresentadas. Declaração oficial de ingresso da SUFRAMA, portanto, a LG demonstrou que faz jus à isenção do ICMS. Então, essa é a primeira premissa que a gente visa corrigir. Okay? Segundo erro de fato, a recorrente não teria demonstrado que as mercadorias não foram exportadas como condição para a fruição do crédito presumido. De fato, essa é uma condição que o benefício para fazer jus ao crédito presumido há essa exigência na legislação. Não é? Mas aqui, o que a gente procura chamar a atenção é que a inexistência de exportação é premissa da autuação. Não é? Essa hipótese nunca foi cogitada pela autuação, até porque ela já parte do pressuposto que essas mercadorias foram vendidas no território no território estadual, né? Foram sujeitas a operações internas. Então, é uma premissa lógica que se opõe a essa exigência. Então, isso não está nem sob discussão. Já se parte desse entendimento. E aí, supor ocorrência de exportação fere a lógica da autuação, porque a autuação também sequer existiria, porque essas operações de exportação seriam imunes, né? Não se faria qualquer sentido exigir ICMS sobre operações de exportação. Então, aqui nos parece
um erro, de fato, assim, bastante perceptível. De fato, esse requisito existe, mas ele não, ele para o contexto aqui em que que a atuação foi lavrada, ele perde totalmente a razão de ser exigido, né? Então, o resultado da correção dessa premissa é as mercadorias não foram exportadas e, portanto, a LG faz jus ao crédito presumido. Então, lembrando que o crédito presumido seria uma consequência da desconsideração da isenção, e aí se aplicaria o crédito presumido, porque esse expediente foi utilizado pela LG para as operações em que ela não remeteu para a Zona Franca de Manaus, que ela não vendeu para a Zona Franca de Manaus. Tá? E por último, alega-se que a recorrente não teria feito prova do investimento em atividades de P&D como condição para fazer jus à redução da base, né, de cálculo, que seria o terceiro benefício possível para essas operações. Se desconsiderasse a isenção, se desconsiderasse o crédito presumido equivalente à carga total da operação, ainda assim a operação estaria sob o abrigo dessa redução de base. Não é? E qual que é a premissa correta? É incontroversa a atuação da LG no desenvolvimento e fabricação de produtos. Aqui também, de forma muito similar ao outro erro de fato, exigir prova nesse sentido nos parece até um pouco assim contraproducente, porque a marca é de notório e amplo conhecimento. Imagino até que os senhores no cotidiano se deparam com algum televisor da LG, o próprio notebook pode ser da LG. Então, também esse ponto não foi trazido na autuação como pressuposto e foi utilizado no acordo do recurso ordinário como uma condição supostamente não atendida pela LG. Né? E ainda que se entendesse que não é algo fato não é um conhecimento de um fato de domínio público, as próprias notas fiscais autuadas e que foram trazidas pela fiscalização revelam que tratam de produtos fabricados na planta industrial de Taubaté. Né? Aqui eu trago um exemplo da nota fiscal, indicando aqui um produto aqui do segmento de eletroeletrônicos, e a nota indica aqui a venda de produção do estabelecimento. Então, a atividade está demonstrada, assim como, por exemplo, pelo cartão CNPJ, se chegaria a essa conclusão também. Então, resultado aqui da correção da premissa fática equivocada, a LG atua no desenvolvimento desses produtos eletrônicos e faz jus à redução de base de cálculo, ainda que se entenda pela impossibilidade da isenção e do crédito presumido. Então, esses são os 3 erros de premissa fática que a gente identificou no acórdão e que esperamos que possam ser corrigidos aqui nessa oportunidade. Então, são essas as considerações. Obrigado pelo tempo. Bem, muito obrigado, doutor Otávio. Cumprimento aqui pela exposição, pela forma objetiva e até mesmo didática que apresentou aqui as suas razões orais. E eu vou passar a leitura do voto. Eu só já inicio tecendo apenas um comentário que usualmente faço e percebo aqui no tribunal, que me faz ser sensível aos argumentos do contribuinte, de por muitas vezes querer atribuir razão ao contribuinte, mas não poder fazê-lo por força da inadequada via eleita. O PRJ, ele se presta ao contrário daquilo que possa vir a parecer, ele se presta a corrigir erros de fato, com todas as vênias, não erros de premissa, né? Situações fáticas em que, já definido aqui pelo tribunal, se argumenta a existência de algo que não exista ou a inexistência de algo que exista no processo, né? E não se adentra em questões que podem ser percebidas por este ou por aquele juiz de forma uma ou outra. Portanto, eu sinto essa necessidade de fazer essa brevíssima exposição, porque, por muitas vezes,
Eu sou sensível aos argumentos do contribuinte, mas não nesta via. E já deixo ali sempre implícito que a via adequada para fazer esse tipo de questionamento e insurgência a uma decisão dada em sede de recurso ordinário é o recurso especial. Mas, de toda sorte, eu passo aqui a leitura do voto. Se me permitirem a dispensa da leitura do relatório, eu vou já imediatamente ao voto. Trata-se, pois, de pedido de retificação de julgado aviado pela contribuinte às folhas 601. Deixando claro que a matéria a ser apreciada em sede de PRJ é e deve ser tão somente que nele encontro, nada mais eficiente que revisitar o seu teor, o que passo imediatamente a fazer. Cito aqui o início da petição, onde eu transcrevo aqui os itens, os parágrafos 12, 13 e 14. De plano, a leitura dos excertos acima destacados nos permite afirmar pela inexistência objetiva de erros de fato, pela simples razão de que a peticionária, no desenvolver de sua tese, claramente se insurge em relação à decisão dada em seu desfavor, sem apresentar os erros de fato, mas tão somente apontando, de um lado, que houve falta de análise dos documentos juntados aos autos após a data do mesmo julgamento, ora contestado. 2, de outro, de que as provas juntadas foram desconsideradas, e finalmente, de um terceiro lado, que deixou-se de apreciar as provas devidamente. Em relação ao apontado primeiro erro de fato, o mesmo não existe por si só, pelo simples fato de que a insurgência da contribuinte se deu pelo fato de não apreciação de documentos juntados aos autos após a realização do julgamento, que culminou na decisão ora retificanda. Por óbvio que a segunda Câmara não incorreu em erro de qualquer espécie, de fato ou de direito, ao não apreciar algo que sequer inexistia nos autos. Aliás, causaria manifesta espécie se o contrário tivesse ocorrido. Os parágrafos 15 a 23 do PRJ sub-exame explicitam, de um lado, o confesso equívoco da recorrente, consistente na juntada de documentos contendo chaves de acesso incorretas, ao passo que, de outro, exige que se apreciem documentos trazidos aos autos em momento posterior ao julgamento ora contestado. Por certo que eventual apreciação ou mesmo validação das informações juntadas deva ser pleiteado, se assim bem entender a recorrente, através de adequada via letra, diga-se, em sede de recurso especial, não em sede de pedido de retificação de julgado, eis inexistir algo a ser retificado. É como entendo com convicção. Aponto que a jurisprudência colacionada pela recorrente junto ao parágrafo 20 do seu PRJ não foi riscada em sede de PRJ, mas em sede de recurso ordinário, o que reforça a inadequada via eleita para fins de realização do pleito aqui apresentado neste momento processual. Finalmente, se tratando de contestação frente à apreciação das provas trazidas oportunamente aos autos pela recorrente, entendo que a convicção dos juízes da segunda Câmara Ordinária deste título, junto à decisão ora guerreada, encontra respaldo na ampla liberdade que lhe atribui o sistema do livre convencimento motivado, que predomina em nosso país, segundo o qual compete ao julgador da causa a livre e ampla valoração dos elementos de prova constantes dos autos, em exercício de aferição dos parâmetros de legalidade e razoabilidade. Relembro não guardar saudades do tempo em que vigorava o sistema das provas tarifadas, segundo o qual o legislador estabelecia previamente o valor, a força probante de cada meio de prova. Hoje a realidade é, oxalá assim se conserve, outra. Fato este reconhecido pelo próprio STF em pacífica e firmada jurisprudência, ao exemplo das decisões proferidas em um sem número de acórdãos e decisões monocráticas, entre as quais aqui destaco as proferidas por seu Tribunal Pleno, quais sejam, e aí cito algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. O mesmo se dá em relação à insurgência, em relação ao intitulado segundo erro de fato, referido no título 3b, trazido às folhas 608 dos autos, qual seja a insatisfação da recorrente em relação à valoração dada pelos juízes desse título, as provas carreadas aos autos. O excerto abaixo solidifica o viés de descontentamento da recorrente em relação à valoração das provas dadas pelos mencionados julgadores. Cito aqui trecho da fala da recorrente. Se, segundo seus juízos, os julgadores não encontraram nas provas carreadas aos presentes autos valor suficiente a comprovar o quanto alegado pela recorrente, tal realidade não se configura como um erro de fato, mas decorre do livre convencimento aqui já versado a Lures. Não há, pois, que se falar em usurpação da competência pelos julgadores, tampouco é necessária a constituição de prova negativa, como decorrência da adoção de premissa errônea, consoante alegado pela recorrente seu PRJ. Tampouco se mostra obrigatória a realização da diligência tida por necessária junto ao parágrafo 37, nas folhas 609. Eis que a mesma assinala um caso de os juízes entenderem necessários esclarecimentos para a formação do seu convencimento, o que não ocorreu em concreto. A conclusão riscada junto ao parágrafo 42, cito as folhas 610, corrobora a insurgência frente à devida apreciação das provas relacionadas aos autos, ou seja, se reveste de juízo de valor em relação ao quanto decidido. Realidade per se que guarda léguas do que se possa ser considerado erro de fato. Na mesma esteira, entendo devam ser afastados os argumentos acerca do chamado terceiro erro de fato, alegado a partir das folhas 611, dado que os mesmos se amparam em argumento pautado em conhecimento notório, entre aspas,
em relação à atividade da recorrente, qual seria bastante suficiente a dispensar qualquer comprovação sobre os fatos alegados na exordial. Esse que, segundo a própria recorrente, seria algo contraproducente, no parágrafo 45. Concessa a vênia, a consideração da recorrente não se harmoniza com a lógica da dialética processual, pautada pelo binômio comprovação-refutação, de realização de conduta pautada pela colheita, apreciação e apresentação de provas que sustentem ou infirmem eventuais acusações através de seu acolhimento ou afastamento. Ao revés, pretender sejam afastadas as exigências de comprovação de fatos e argumentos em razão de, entre aspas, conhecimento notório acerca de fatos relacionados à recorrente, a pretensão deveras descabida. Não há que se falar, pois, em terceiro erro de fato, ao contrário do pretendido pela recorrente. Argumentos afastados. Com todas as vênias de estilo, e desde já reconhecendo e rendendo minhas homenagens ao trabalho do ilustre patrono da recorrente, conclui não existir, pois, objetivos erros de fato a darem guarida ao PRJ em Testilha, sequer ao seu conhecimento. É o que constata. Há de argumentando se as consequências decorrentes do juízo de valor atribuído aos fundamentos de direito e às provas apresentadas a contento pela contribuinte, ou mesmo a juntada de provas em um momento posterior à própria decisão retificando, são alvos de contestação pela peticionária, entendo por ela deva ser aviado recurso especial para a manifestação efetiva de suas razões, eis que havia adequada para tanto. Não por outra razão, restou manejado o mencionado recurso às folhas 676 dos presentes autos. Concluo, não há, pois, que se falar em erros de fato. A propósito, é manso pacífico neste tite ser considerado erro de fato quando, em concreto, se considera inexistente algo que inexista ou, por via reflexa, inexistente algo que exista. Nesse diapasão, se tratando de pedido de retificação de julgado, entendo que o quanto decidido às folhas 580 não considerou inexistente algo que existia ou existente algo que não existia. Como se disse, o fundamento para o acato das razões contidas em qualquer PRJ é existência de erro de fato, o que aqui definitivamente não se verifica. Por tais razões, entendo pela inadequação da via eleita, devendo o presente PRJ sequer ser conhecido. Diante do exposto, não conheço do presente PRJ, mantido, pois, inalterado o resultado do acórdão de folhas 580 e seguintes, sendo, portanto, conhecido o recurso ordinário manejado e a ele negado o provimento nos termos quanto decididos. É com voto que ora submeto ao crivo de meus pares. Então, senhores, acho que está autoexplicativo. Abro aqui aos colegas para eventual debates. Em não havendo inscritos, eu passo a encerrar os debates. E peço a gentileza da verificação de quórum, da presença dos colegas. Passemos ao início da votação, por favor. Muito bem. Votação encerrada. Eu proclamo o julgamento do AIM 4093789, em que é autuado LG Electronics do Brasil Limitada. Proclamo a decisão. Prevaleceu aqui por unanimidade o voto do relator, no sentido do não conhecimento do pedido de retificação de julgado aviado. Portanto, peço ao advogado, agradeço aqui a presença do doutor Otávio, peço que, por certo, acompanhe o desenrolar do seu próprio recurso especial aviado e que certamente será apreciado pela Câmara Superior desta casa. Tenha uma excelente semana, doutor Otávio, muito obrigado, e passemos, portanto, à análise do processo. Nós que agradecemos. Muito obrigado, presidente. Tenha uma excelente semana. Bem, temos aqui o processo, seguindo a ordem da pauta, 4138716, em que é autuada Continental Brasil Indústria Automotiva Limitada. É um recurso misto de relatoria da doutora Daniela Rodrigues Gonçalves. Doutora Daniela, há aí o registro de uma solicitação de retirada de pauta. Aí só gostaria de saber, por certo que será deferido, gostaria de saber apenas se devolvo para a pauta ou para a sua relatoria. Devolve para mim, senhor presidente, por favor, porque para eu poder ter controle de que eu estou com esse processo. Perfeito. Se a gente devolve direto para a pauta, ele some aqui, e aí eu não vejo e esqueço de colocar de volta. Mandando para mim, eu peço para pautá-lo novamente. Perfeito. Obrigada. Eu só vou aqui gravar, eu preciso, senão não fecha, eu preciso gravar a realização de sustentação oral, eu coloco como adiada, e senão ele não devolve para a sua relatoria.
Então, devolver para o relator, certo? Acho que sim. Vamos lá. Muito bem, então só formalmente, o AIN 4138716 teve aqui os seus autos devolvidos para o relator. Passemos, portanto, à análise do último processo aqui da pauta, é o AIN 5049219, em que é autuado R.R. Fernandes, Tubos e Conexões Limitadas. Trata-se de um recurso ordinário de relatoria do Dr. Samuel de Oliveira Magro. Dr. Samuel, com a palavra, fique à vontade. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os participantes da sessão. Eu queria... Esse caso aqui é um caso relativamente simples, né? Na verdade, eram 5 acusações. Uma foi confessada e diz o contribuinte que pagou, mas essa é uma questão irrelevante porque ele não contestou, né? Então, também não há aqui nos autos nenhuma providência nesse sentido da confirmação, de maneira que isso aí se resolve lá na questão quando da liquidação do AIN, né? Restam, então, 4 acusações que dizem respeito à falta de pagamento de imposto pela não escrituração de documentos fiscais ou pela escrituração com o ICMS menor do que o destacado nos documentos fiscais, né? Então, o item 1 e 3 diz respeito ao ICMS próprio do contribuinte, sendo que no item 1 é a não escrituração de documentos fiscais, e o item 3 é a escrituração a menor, né? E nos itens 2 e 4, o ICMS ST, né? Também no item 2, é a não escrituração de documentos, né? Então, ICMS ST de documentos não escriturados, e no item 4, ICMS ST registrado com ICMS, com o imposto a menor do que o destacado nos documentos. Então, esse é o cenário. Eu posso só explicar o voto, né, porque você tiver acesso a eles. Então, basicamente, com relação a essa parte, não há nenhum problema de prova. Estão os livros, não os livros, mas os registros de saída do período, né, que é ao longo do ano de 2022, estão nos autos. As guias, então toda a documentação me permite analisar sem nenhum problema a matéria. Bom, vamos lá. Com relação ao item 1, como eu disse, existe a relação das notas fiscais que não foram escrituradas, que o contribuinte fala, olha, teve um problema lá, o contador, ainda hoje o contador registra, né, o antigo livro de registro de saída, depois ele pega isso, né, que é o sistema que ele já tem hoje, e passa para um outro formato para mandar para a EFD. Bom, e nesse transporte houve um problema. O fato é que realmente resta confessado que não foi escriturado essas notas fiscais, que é o item 1. Muito bem. Eu comparei, analisei lá, né, os registros de saída, né, com consolidação lá mês a mês, com as guias do período, né? E, de fato, ou seja, nas guias dos meses de janeiro e julho, né, de julho a dezembro de 2022, os valores de débito lançados em guias são exatamente aqueles apurados na EFD, né? De maneira que, realmente, como na EFD não foram registrados aqueles documentos, então é absolutamente certo e indiscutível que o imposto relativo a essas notas não escrituradas não foi pago, não foi lançado em guia, né? Então, com relação ao item 1, está, com relação aos meses de janeiro e julho a dezembro, é absolutamente certo e indiscutível que não foi pago o ICMS próprio do período, né, desses meses. Bom, vamos lá. Tem uma particularidade aqui no item 1, que é com relação... Bom, vou pular para o item 3 e depois eu volto para o item 1. Né? Com relação ao item 3, é exatamente foram registrados a menor, né? Que
são operações exatamente dos meses também de janeiro e julho a dezembro de 2022. Então, é absolutamente certo também, né, que como aquelas notas fiscais foram registradas com o ICMS próprio a menor, então é absolutamente certo que a GIA não foi declarado na GIA nenhum valor relativo ao que está sendo exigido no item 3. Então, o item 3 também é indiscutível que ele é absolutamente correta ali a exigência. Bom, voltando ao item 1, né, porque no item 1 tem operações dos meses de fevereiro a junho também, né, além daquelas que eu já falei que estão, né, que foram, que está absolutamente correta a exigência fiscal, eu tenho aqui, nesses meses de fevereiro até junho, que as EFDs foram enviadas zeradas, né? Ou seja, nenhuma nota fiscal foi registrada na EFD nos meses de fevereiro a junho, né? Portanto, né, obviamente, isso só diz respeito ao item 1, né, que é não registro, porque no item 3 foram registradas, as notas foram registradas, então não é desse período, ok? Então, aí a particularidade então, desse período é o seguinte, olha, embora a EFD tenha sido enviada sem nenhuma operação de saída, né, as GIAs declaram débitos de imposto. Né? Eu tenho débito de imposto em GIA nesses meses. Né? Então, eu entendo aqui que essas GIAs, né, ou seja, como a exigência fiscal nesses meses se refere à totalidade das operações de saída do contribuinte, né, e o contribuinte declarou um determinado montante em todos os meses, um determinado montante por saídas com débito do imposto, então a minha conclusão é que esses valores declarados em GIA devem ser abatidos da exigência fiscal. Né? O fiscal e depois a representação nas suas contrarrazões, ela coloca, olha, como na GIA eu não tenho, como ali são valores consolidados, ou seja, eu não sei a que operações se refere, então eu não posso fazer esse abatimento. E aqui eu discordo desse entendimento, porque sim, eu teria esse problema se eu tivesse ali se eu tivesse lançamentos, né, de algumas notas fiscais, né, que não batia com a GIA. Aí realmente eu não teria como bater. Aí o contribuinte teria que estar para mim, olha, está vendo? Esses R$1.000 que eu lancei aqui como débito, R$50 da nota fiscal número tal, aí sim caberia ao contribuinte fazer essa demonstração. No caso aqui, não, porque ele não declarou nada, né? Ou seja, nenhuma das operações foram declaradas. Então, qualquer coisa que ele pague a título de imposto, de alguma maneira ele está pagando o imposto relativo à totalidade das operações de saída, que é o que está sendo exigido no AIM. Então, por isso, com relação ao item 1, eu estou propondo, então, um parcial provimento, que é para excluir, né, nesses meses de fevereiro excluir da exigência dos meses de fevereiro a junho os valores de débito lançado em GIA. Né? Com relação ao item 3, mantém integralmente, porque eu não tenho esse problema no item 3, né, que é aquela questão primeira, né, porque item 3 foram as notas registradas a menor e não há nenhum saldo de imposto declarado, né, na GIA para eventualmente discutir. Né? Sobe então a discussão os itens 2 e 4, que, embora em termos de materialidade seja comprovado, não foram registrados ou foram registrados com ICMS e ST a menor, no entanto, essas operações são todas de operações interestaduais, né? Ou seja, de remessa, venda de mercadorias para outros estados, de maneira que não há que se falar em ICMS-ST nessas operações. Se existe ICMS-ST, isso vai ser apurado lá no destino, né? Cabe ao estado de destino, inclusive não só se existe lá ou não a ST, como eventual exigência de ST cabe ao estado de destino, não ao estado de São Paulo. Né? Então, esse também é o entendimento da representação. Né? Então, estou
provendo recurso nos itens 2 e 4 para cancelar a autuação nesses 2 itens. Senhores, então, resumidamente, esse é o meu voto. Eu não registrei ainda, eu já coloquei lá no sistema, não registrei, só porque se eventualmente tiver que fazer alguma alteração, para que não tenha que pedir a abertura do processo novamente e tudo mais. Coloque, então, aí a apreciação dos senhores. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, doutor Samuel. Eu faço questão aqui de deixar claro os meus cumprimentos aí pelo seu muito bem lançado voto. Eu também passei os olhos ali pelo processo e vi exatamente que em alguns momentos havia esse encontro de informações entre aquilo que eventualmente deveria ser lançado ou não, aquilo que poderia ser considerado correto ou não, razão pela qual também, com todas as vênias, vou discordar do entendimento da representação fiscal, no sentido de, olha, aquilo que efetivamente restou comprovado será ali excluído, né? E aquilo que não será mantido. E veja que a sua decisão foi exatamente nesse sentido, portanto, já anuncio que vou acompanhá-la integralmente com essa observação aqui de realmente os cumprimentos, porque foi dada com uma lucidez invejável. Está muito, muito bem lançada essa decisão, doutor Samuel. Faço questão aqui de deixar registrado. Abro aqui aos colegas aos eventuais debates ou comentários, doutora Daniela, doutor Rodrigo, mesmo doutor Luciano. Não havendo nada a ser acrescentado, acho que pode já registrar, doutor Samuel. Eu vou aqui... Já registrei, presidente. Pronto. Então, eu já encerro os debates e passo, portanto, a verificação do quórum. Por favor. Muito bem. Vamos ao início da votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento do AIN 5049-219, por esta segunda Câmara Ordinária do TIT, em que é autuado R.R. Fernandes Tubos e Conexões Limitadas. Prevaleceu aqui, por unanimidade, o voto do relator, Dr. Samuel de Oliveira Magro, conhecendo integralmente o recurso ordinário aviado, com julgamento de mérito e dado parcial provimento nos termos quanto decididos. Portanto, a unanimidade prevaleceu o voto do relator. Encerro aqui o julgamento. Eventualmente, apenas para o registro, solicitante ausente da sustentação oral. Julgamento encerrado. Senhores, tivemos aqui o julgamento dos nossos processos, cumprimento aqui da nossa pauta. Portanto, só me cabe aqui agradecer a presença de todos, especialmente do doutor Rodrigo. Não sei se ainda volta conosco, doutor Rodrigo, na próxima. Acho que nesse instante, imediatamente não, né? Mas é uma satisfação ter aqui com a gente. Compareça sempre assim que possível, que nos deixa aqui alegres. Agradeço ao doutor Daniela, ao doutor Samuel, agradeço a representação fiscal, ao doutor Luciano, a todos aqui que nos acompanharam, e peço a gentileza do Oswaldo, que, por favor, encerre a gravação. Eu apenas termino formalmente, declarando aqui, encontra-se encerrada a sessão de julgamento da segunda Câmara Ordinária deste Tribunal de Impostos e Taxas, realizada aqui aos 15 de abril de 2025, encerrando aqui às 9h30 desta manhã de terça-feira. Senhores, desejo a todos aqui uma boa semana. Oswaldo, por favor, assim que possível, pode terminar a gravação. Boa semana a todos, tenham um bom dia.